Olá, você que nos assiste pela TV Câmara Natal. Está no ar mais um programa Letras Potiguares, esse encontro semanal que a gente tem para bater papo com as pessoas que fazem literatura ou que conversam sobre literatura, sobre cultura de uma forma geral, aqui no nosso estado. Hoje eu tenho uma visita muito ilustre, ele vai já dizer que não é ilustre, mas ele é ilustre, mesmo sem ele querer que eu diga que ele é ilustre. Meu querido amigo e pessoa a quem eu admiro demais, Vicente Cerejo, seja muito bem-vindo, meu conterrâneo. Agora meu conterrâneo você é, não vai poder dizer que não é. Ser macauense é o único defeito que eu não tenho. A única qualidade que eu posso ostentar é de ser macauense da Rua da Frente. Da Rua da Frente, o homem da Rua da Frente. Seja bem-vindo, Cerejo, é uma alegria ter você aqui. Vamos lá. Vamos conversar, né? É bom conversar. Vamos conversar. E eu vou logo começar fazendo aqui, dando um mote aqui, fazendo uma pergunta para você falar sobre, que é como você tem avaliado esse cenário contemporâneo, literário, artístico do nosso estado. Como é que você, enquanto jornalista, um jornalista que conhece muito sobre as coisas daqui, como é que você avalia? Olha, é claro que nós temos grandes e maravilhosas exceções, mas nunca vivemos uma mesmice, uma literatice tão distante da literatura. Se você olhar o que nós temos feito ultimamente, você vai encontrar coisas interessantíssimas, como, por exemplo, a história da Ponte de Igapó, como, por exemplo, a biografia de Jean Mermoz, como, por exemplo, a história da modinha escrita por Cláudio Galvão. Você tem alguns pontos importantíssimos que mostram uma certa exuberância. Mas se você olhar para as décadas de 40, 50 e até um pouco de 60, você vai ver que nós estamos mergulhados numa pobreza absoluta. Nós estivemos nas grandes coleções editoriais desse país. Nós estivemos na Brasiliana, nós estivemos na coleção Documentos Brasileiros, nós estivemos na coleção da editora Conquista, nós estivemos na coleção da Melhoramentos, da Perspectiva, de todas as grandes editoras, das quais nós estamos ausentes de todas elas. Por quê? Porque nós não temos tido qualidade para enfrentar a grande qualidade que o mercado tem cobrado, não é? E nós temos que entender que a literatura é um mercado como outro qualquer. Um mercado que você passa por 5 estágios. Você tem um editor, você tem uma livraria, você tem o autor, o editor, a livraria, o distribuidor, o livro e a vitrine. Se você não cumpre isso, o mercado termina tirando você do espaço de divulgação e de consagração. O que é que nós temos hoje? Hoje você tem o Pedro Ruas, que é o nome que está aí nacional, publicado pela companhia editora a Companhia das Letras, que é um selo por si só consagrador, né? Só entra lá quem é bom. E o diplomata João Almino, principalmente com o seu último romance, O Homem de Papel. E que mais? Nada. Absolutamente nada. Os poetas que nós produzimos lá atrás, os ficcionistas, já nós não temos. Lembre-se que nós presidimos a Academia Brasileira de Letras com Peregrino Júnior. Nós presidimos a Biblioteca Nacional com Rodolfo Garcia, os maiores historiadores produzidos no Brasil. Você lembra-se que nós tivemos 2 prustianos pioneiros no Brasil, Otacílio Alecrim e Jaime Adul da Câmara. Nós não temos. O que nós temos perdido de importância do cenário nacional é um negócio violento, né? Se não fosse João Almino, que é diplomata, é moçoroense e tal, não tinha ninguém na academia. Nós presidimos a Academia Brasileira de Letras. Nós tivemos Murilo Melo Filho, nós tivemos Peregrino Júnior, nós tivemos Rodolfo Garcia e não temos mais, né? Porque a nossa poesia está confinada. Eu digo sempre que no Rio Grande do Norte se publica muito mais quem pode pagar do que quem pode fazer, do que quem sabe fazer. Então, digo isso com muita tranquilidade, porque eu nunca publiquei um livro, nunca escrevi um livro. Meus 4 livros são arranjos feitos por amigos, colhidos nas páginas que eu digo do livro de páginas grandes e soltas, que é o jornal, que é a minha grande paixão. Né? Então, Cena urbana. Eu me acomodei no jornal, eu achei que tá bom o meu lugar ali. Tá bom o seu lugar. Não tenho que reclamar nada. Eu gosto de ser um comum entre os comuns, porque com isso eu consigo fazer as crônicas que estão na rua. Né? Dialogando com o Nino, né? Não, como dizia, é João do Rio, a alma encantadora das ruas, né? Eu vivo encantado com as ruas, então não tenho... Agora, estou muito pessimista com isso, porque nós nunca publicamos tanto e nunca estivemos tão distante do mercado editorial.
Você vê que contradição danada. É justamente sobre isso que eu gostaria de aprofundar essa discussão. Essa profusão de publicações, não é? Que a gente tem, muita gente publicando, mas a que será que se deve esse paradoxo que você menciona, de tantas publicações e... Veja o seu cenário. Estão todos no passado. Veja o seu cenário. Lisa Floresta, Zila Mamede, a grande poetisa. Quem mais aqui? Oswaldo Lamartine. Oswaldo Lamartine, Veríssimo de Melo, Alta de Souza, Jorge Fernandes, Gilberto Avelino, Câmara Cascudo. Veja, tem tudo 30, 40 anos. Ou seja, publicar não é necessariamente buscar a consagração. Porque você publica um livro ruim, ele vai continuar ruim. Apenas ele é ruim, letra de forma. Ele sai da gaveta onde vivia, passa para a forma de livro impresso, mas continua sem nenhuma expressão. Qual é o poeta de expressão nacional? Nós tivemos nomes nacionais na poesia. Não temos mais. Né? Você tem lido alguma dessas publicações contemporâneas? Você costuma ler? Tenho lido, tenho visto coisas até interessantes, algumas, muito pouco, e tenho visto muita coisa sem graça, sabe? Coisa sem sensualidade, mal feitas de corpo. É uma coisa danada. Eu outro dia estava conversando com um amigo meu, nós estávamos tomando um uísque lá na minha caverna de livros velhos, e ele me dizia, eu dizendo a ele, eu digo, olha, vamos fazer uma academia, vamos tentar uma academia de quem não publicou livros. Você luta para arranjar 40 nomes. Vamos tentar. Academia dos grandes leitores, que tem a leitura como uma fruição estética. Já não vou poder entrar nessa academia, porque já vou no segundo. Pois é, nem eu mesmo, né? Agora, eu acho que seria a grande academia. Eu uma vez fiz uma crônica, houve uma certa reação. Eu acho que reação é uma coisa que faz parte do jornalismo. Sem ela, o jornalismo seria uma coisa muito sem graça, né? É bom, a ira de vez em quando é muito interessante. Enriquece. Eu queria fazer, eu propus que, naquela época, que as instituições culturais distribuíssem preservativos para homens e para mulheres, para parirem, não engravidarem tanto, tão intensamente, né, como está a coisa. Mas aí eu não tive apoio. Não foi para frente. Não foi para a ideia. Não, o projeto a ideia fracassou. Fracassou, né, nos primeiros dias em que ela não chegou a sair do útero. Mas você sabe que você falando sobre isso, outro dia eu conversei com uma pessoa aqui no programa, e eu tenho conversado isso também nos bastidores, às vezes eu digo assim, eu fico preocupada porque talvez isso seja até de minha parte, não sei, porque eu não sou uma grande escritora, mas eu leio, né? Então, posso não ter muita propriedade como escritora, que eu não sou lá uma escritora, né? Escrevo algumas coisas, mas eu sou leitora. E aí, às vezes eu fico muito preocupada, porque quando eu leio algumas coisas, eu fico preocupada se eu estou sendo preconceituosa, se eu estou sendo exigente, ou se eu estou sendo preconceituosa, porque de repente a pessoa tem todo o direito de publicar o que ela quiser, bom ou ruim, é um direito que lhe assiste, né? Mas quando a gente vai ler, e aí eu fico pensando, mas será que sou eu o problema? Será que eu não estou muito assim, crítica, muito exigente? Porque tem algumas publicações que é uma coisa muito óbvia, né? E também eu sei que isso é uma experiência muito pessoal, porque de repente eu posso ler alguma coisa que me comunica muito e não comunica você e comunica a outra pessoa. E aí eu estou fazendo esse rodeio todo para dizer, será que a gente exige muito ou será que é legítimo a pessoa publicar o que ela quer publicar, mesmo que para nós não tenha qualidade poética, mas pode ter para outra pessoa? Como é que você vê isso? Não, eu acho que o ato da criação, ele é livre. O ato da manifestação é livre, da publicação é livre. O problema é que ou você publica porque pode pagar, ou então você publica porque não há crivo de qualidade nos conselhos que aprovam o financiamento com dinheiro público. E aí é muito mais grave, porque você está querendo que uma coisa sem qualidade o cofre público pague. Poder escrever o livro você pode, publicar o seu livro você pode, o que você não pode é fazer eu gostar. O que você não pode é me impor o elogio ao que você está escrevendo, se você está caída na mesmice. O que nós temos produzido na poesia? Muito pouco. Eu digo, dos poetas e das poetisas, porque eu não uso aquela expressão que Zila gostava, tanto poetas por dois séculos, não. Eu acho poetisa uma palavra muito bonita. Tanto poetas como poetisas, a sensação que eu tenho é que, caídos na menopausa,
Até a biologia justifica, é natural. Agora, quando a poesia em si está sob o calor do climatério, aí é ruim, porque ela perde o viço, ela perde o vigor. Algumas experiências, e há uma síndrome, na minha opinião, mesmo as poetisas que têm 2 ou 3 livros bons, parece que tem uma coisa, quando chega no terceiro, ela se torna repetitiva, ela não consegue andar, ou ele não consegue andar, né? Você vê, eu acho que tem Chaves Martins, está aí um poeta vivo produzindo, um maravilhoso poeta, né? Agora, tem coisa no Rio Grande do Norte que não dá para se explicar. Por exemplo, reclamaram quando eu bati duro na edição da obra poética de Zila Mamed. Por que bati duro? Porque tiraram a fortuna crítica. Ora, se a autora colocou a fortuna crítica nos seus livros, não cabia a ninguém, muito menos a universidade, cuja mulher é a patrona da Biblioteca Central da Universidade, tirar os textos críticos que ela mesma incorporou aos livros. Tirar artigos importantes, ensaios importantes. A universidade, o ano passado, em março, dia da poesia, fizeram umas declamações lá. Na verdade, não é lugar para declamar, é lugar para estudar a poesia. Quem quiser declamar, que vai para o programa de auditório. Lá é lugar de se estudar a poesia. Então, é isso que está faltando. Então, eu acho que está faltando um crivo dos conselhos. Eu acho que os conselhos são flácidos, né? E tem as patotas, o jogo de grupelhos, como dizia Luiz Alves. Tem os grupelhos. Aí aprova aquilo, não tem nenhum, aí lança o livro, uma coisa desmobilizada. Olha, para você ter uma ideia de como nós estamos, no livro recentemente lançado, que é referência nacional na área de cultura jurídica, de Amaro Cavalcante, lá na OAB, um livro de mais de 500 páginas, o livro mais importante sobre direito constitucional no Brasil, 20 pessoas. Ontem, o Rui Castro, na Folha de São Paulo, bateu duro no governo do Rio, que quer tirar o nome de Amaro Cavalcante, do Colégio Amaro Cavalcante no Rio, e colocar o Colégio Silvio Santos. Cabe na cara. E as instituições aqui caladas. Só quem deu hoje no jornal fui eu. Ninguém mais. Como é que você pode explicar um dar de ombros desse? E então as instituições fazem o quê? Qual é o papel delas? A começar pela deshomenagem, que em si já é uma coisa muito o jornal adora estranha, mudar né? topônimo, né? É. Por exemplo, o senhor Nevaldo Rocha, um grande industrial, o Distrito Industrial Nevaldo Rocha, que merece, foi um industrial que levou a indústria do Rio Grande do Norte para o Rio, para São Paulo, até para fora do Brasil. Aí tira Bernardo Vieira e bota Nevaldo Rocha. Nevaldo Rocha. Aí o que você diz ao táxi? Nós vamos para Nevaldo Rocha. Onde é que fica? Na Bernardo Vieira. Na Bernardo Vieira. Essa história Porque se diz respeito à tradição e à força da toponímia. A toponímia é consagrada pela memória coletiva. Sim. Você veja, todo mundo chamava Via Costeira. Aí veio alguém e propôs que se chamasse de Narte Maris. Você não chama, ninguém chama. Eu chamo Via Costeira. Só você não, ninguém. Porque antes a toponímia, pela força da tradição oral, anônima e transmitida coletivamente, fixou. Isso acontece também com a Vive acontecendo isso. prolongamento da Prudente. Aí colocaram o nome lá, acho que é o Malgrade, se não me engano. Foi prefeito. Foi prefeito. Mas ninguém. A vez da integração, aí tem outro nome também. Se desrespeita muito facilmente, né? Verdade. Cria-se largos, cria-se praças, coisas assim. Eu acho que está acontecendo algum movimento agora nesse momento também, com relação àquele largo do Ateneu. Pois é que praticamente foi do rapaz do Oderman. Um nomezinho assim, isso. Que é da confeitaria Ateneu. Isso. Está o nome do meu querido amigo João Faustino. Sim, você pode dizer, ele é professor, pode ter uma alça de ligação. Mas não tem outra coisa para homenagear João Faustino? Seria uma escola. Uma escola? Seria uma escola de tempo integral que ele defendia. Que ele defendia ensino, tá entendendo? Foi secretário, né, da Educação. A gente é muito apressado nessas coisas, pouco reflexivo. E essas coisas não se fixam, elas não vingam. Verdade. Então, na terra de Câmara Cascudo, a pessoa mais importante é o Hélio Safadão. Como é que você quer que a gente... Me diga. É terrível. É difícil demais. Você não publica, por exemplo, nós nunca publicamos a obra completa de Cascudo nas atas de urna. Só 11 exemplares, só 11 volumes. Dá para fazer uns 20 ou mais. Mas a gente dá 800 mil para contratar um cara de uma balada que vem aqui. Verdade. A teoria do rebolado. A teoria sociológica do rebolado. Então não dá para você. A gente pode fazer tudo isso com parcimônia. Uma coisa em cada área. Né? Aqui não. Você veja, a história vou dar um exemplo. A história da Ponte de Igapó, do meu amigo Manuel Negreiro, eu fiz o prefácio. É a terceira maior pesquisa já feita aqui, depois da história do Rio Grande do Norte de Cascudo, da história da Fortaleza da Barra do Rio Grande de Hélio Galvão e a dele, que é a terceira. Pagou do bolso em 3 parcelas, porque não encontrou ninguém, é o maior ícone da Constituição Civil.
Foi à Inglaterra 2 vezes, foi aos Estados Unidos pesquisar aquela ponte. O cimento que veio da Inglaterra, porque os ingleses não confiavam no cimento para fazer aquelas pilastras subaquáticas, as primeiras feitas dentro d'água. Teve que pagar do bolso em três prestações porque não encontrou apoio. Aí você encontra certas coisas financiadas, né? 100%, não dá. Vou dar um exemplo, que é um exemplo doméstico, eu nem deveria dar, mas vou dar um exemplo. O livro da minha mulher, que foi financiado pela lei de Jalma Maranhão, né, da prefeitura. Prêmio finalista do Jabuti, a arte modernista de Erasmo Xavier. Um livro pesado, grande, nós levamos agora para a França, levamos para Portugal, para as bibliotecas nacionais do Brasil todo. Ele foi inteiramente desconhecido pela Academia de Letras, pelo Conselho de Cultura, pela Universidade, por todo mundo. Daqui. A única pessoa que reconheceu foi o Instituto Histórico, por um gesto pessoal de Joventina Simões. E foi finalista do Prêmio Jabuti. Alguém aqui foi? Não é fácil ser finalista do Prêmio Jabuti. Não é preciso ter 3 mil, 4 mil concorrentes, chega a ficar entre os 10. Então você nem apoia quem está precisando de apoio para surgir e nem apoia aquele que conseguiu chegar lá. Também você não apoia. Então eu acho que nós estamos numa situação, não digo de desprezo, que talvez fosse uma expressão muito pesada, mas de um dar de ombros danado, sabe? A área cultural está muito desprezada, está muito pouco valorizada, sabe? Tem critérios assim. Olha, eu vou lhe dar um exemplo. Sebo Vermelho vai completar agora, em final de outubro, começo de novembro, 670 títulos. É mais individualmente do que a Universidade, Academia de Letras, o Instituto Histórico, Conselho de Cultura, mais do que qualquer instituição. Como é que você explica que ao longo de 30 anos um sebista como Ismael, sem capital, com o sebo instalado numa área alugada, porque não tem dinheiro para ter uma sede própria, publica 670 títulos? E tem reeditado obras importantes. Claro. Né? Tá entendendo? Quer dizer, nossa situação precisa de um gestor. Nós estamos sem gestores. Nós não temos um grande gestor do Estado, nós não temos um grande gestor na Prefeitura. Essa que é a verdade. E como são as duas áreas financiadoras, pelas leis de incentivo à cultura, resultado, estamos no mato sem cachorro. E assim, a falta também de festivais, realmente de festivais mesmo, literários, que têm voz, porque às vezes é um arranjo, né? Você veja agora, o Flim, eu até fui convidado, mas declinei, como você sabe. Sim. Preterido Abimael Silva, do Sebo Vermelho. Por que ele não pôde botar a barraca dele ali se era financiado pelo cofre público? Porque que você tenha critérios com dinheiro seu, pessoal, tudo bem, é intocável. Mas com dinheiro público, não. Eu não sabia que Abimael tinha sido preterido de colocar. Por quê? Ninguém lhe explica. Ninguém se acha na obrigação de explicar, como se o dinheiro fosse próprio. Está entendendo? Então eu não critico a área privada. Agora, eu não abro mão de criticar o poder público. Se tiver dinheiro público, eu boto o dedo lá. Verdade. E no dia que eu não puder botar o dedo lá, eu sou simples. Eu tenho 54 anos de jornalismo, eu conheço mais ou menos isso, né? Eu devolvo a coluna. Claro, agora eu não posso ficar calado diante de certas coisas. Como esse caso que eu denunciei hoje, da mudança do nome de Floriano. Quem defende Floriano e mostra a importância nacional dele como um dos maiores juristas do Brasil, é Rui Castro, que revoltou-se, publicou ontem a coluna dele, toda dedicada a Amaro. Que se outro mérito não tivesse, além de grande jurista, de ministro do Supremo e outras coisas mais, é irmão do Padre João Maria, né? É irmão do santo. Já valia. Já valia, né? Para nós pecadores, né? Pecadores incorrigíveis e prazerosos. O pior é isso. Nós muito pecadores, né, Cereja? Muito pecadores, Muito pecadores. Aliás, eu não gosto de quem é contra o pecado. Acho que o pecado faz parte. Você acha bacana? Faz parte do jogo. Você gosta? Olha, eu vou dizer uma coisa Qual a você. o seu pecado preferido? Não tenho pecado preferido. Eu aceito qualquer pecado. Eu acho até o seguinte, que o perdão faz bem a quem perdoa. O perdoado que resolva a sua vida. Eu também acho isso, sabia? A teologia moderna é essa. O pecado faz bem a quem perdoa. E o perdoado, ele resolva com o rancor, onde ele vai botar o rancor, a raiva, ele vai a ira. isso, é dele, né? De repente até escreve um livro. Faça como há um amigo meu que disse sempre, cerque o seu desafeto de silêncio, que é para ele nunca se aproximar. Gostei dessa, acho que eu vou adotar isso para mim. Então, o jornalista é isso. Estou nesses 54 anos, né? Tenho 40. Você veja, todo mundo faz artigo, publica um livro. Você imagina se eu fosse publicar com 42 anos de coluna. Antigamente 6, agora 5 crônicas por dia. Quantos livros eu não teria feito?
Não pensa não em colocar tudo junto? Não, só quando Ciro Pedrosa me aperreu o juízo. Ele agora me fez uma proposta, aliás, muito boa, que eu não consegui negar. Ele quer publicar uma entrevista que eu fiz de 3 páginas, exclusiva que eu fiz com o Luiz Carlos Prestes. Foi publicado no Diário Natal. Né? O povo dizia que o Luiz Maria Alves era anticomunista, então publicou a entrevista de 3 páginas com o Luiz Carlos Prestes. Ele era, sobretudo, um jornalista. E não deixava que a opinião dele pessoal interferisse no jornal. Que está faltando um pouco isso hoje, né? Está faltando um pouco muito. O jornal Livre Impresso já não é mais do meu tempo. As redações já não são mais tão interessantes como foram, né? Porque a gente tem visto assim eu nem sei, eu acho que nem tem mais jornal impresso, tem? A Tribuna ainda sai impressa? Circula diariamente. Circula ainda impressa? Circula. Pois é, mas eu não vejo mais, porque agora no meu edifício são 24 apartamentos, 2 por andar. Só tem dois assinantes da Tribuna, papel, eu e a Bibiano. Engraçado, Cerejo. Todo mundo lê virtual. Mas eu sou do time de Oswaldo Lamartine, que dizia, eu não leio nada virtual, eu não sou espírita. Deixa eu te dizer uma coisa, eu fui assinante um tempo da Tribuna do Norte, e eu não sabia que ainda tinha um jornal impresso, não sabia mesmo, de verdade. Vou até repensar isso. E eu me lembro da experiência prazerosa que era quando chegava o jornal, porque eu não gostava que se soltassem as páginas do jornal. Eu gostava de ler. Ser o primeiro leitor, né? Ser o primeiro e que, tipo assim, ninguém pegasse, eu quero ler essa parte. Não, eu gosto dele inteirinho, como um caderno, uma revista, e ficar lendo. Mas é interessante. Eu chamo o meu livro grande de páginas soltas. Olha, você imagina, eu sou de um tempo que no domingo você tinha a Revista da Cidade de Berílio Vanderlei, a coluna. No domingo você tinha quadrantes com Sanderson Negreiros. No domingo você tinha Dorian Jorge Freire. No domingo você tinha Jaime Hipólito Dantas, Nilton Navarro, os grandes, Luiz Carlos Guimarães, os grandes textos. O que é que nós temos hoje? Eu sou um animal em extinção. Eu, sendo um cronista lírico como sou, eu era para ser garantido pelo IBAMA, como animal em extinção. Sabe? Mas o IBAMA, nem o IBAMA me defende. Eu sou o último cronista lírico, meio cafona já meio cansado e tal, né? Não, você não é cafona porque você não quer ser chamado de confrade. Então você já se livrou da alcunha de cafona. Não, porque confrade é muito pesado, né? Você acha? Eu acho horrível. Mas eu acho tão chique dizer que sou sua confrade. E quando tem algo pior que é confreira. Eu acho... Você só consegue fazer algo pior se disser confreira. Aí você não, mas aí eu não estou caindo nesse problema porque eu não me chamo de confreira, né? Então eu chamo de não, confrade. mas as mulheres chamam as outras de confreira, né? É um problema. Os homens também. Eu acho que confrade é horrível. Aliás, não gosto de ser chamado de imortal. Não acredito nisso. Mas eu acho o máximo de chamar de confrade. Eu acho que nós devíamos fazer uma academia dos grandes leitores. Olha, meu amigo, você publicou livro, não pode. Eu já estou fora. O regimento não permite. E se tiver tido um prefácio de Cerejo? E para não dizer que eu também estou excluído. Veja que minha proposta é uma proposta equilibrada. Né? Você tem livro. Não é parcial, não. O regimento bem não permite. Parcial. O regimento proíbe. É para grandes leitores que amam a literatura. Os que usam a literatura para aparecer, esses da academia não podem aceitar. Não podem aceitar. Vai para onde? Para vários. Natal é a cidade que mais tem academia. Eu fiz um levantamento, Natal, com as academias todas de Natal, e arredor, Macaíba, né, Ceará-Mirim, eu descobri que nós temos mais de 500 imortais. Tem isso tudo? Senhor? Tem, somando, cada um tem 40. Muita gente. Você já pensou um lugar que tem 500 imortais? Que monotonia, você viver eternamente? É uma coisa terrível. Mas aí o atenuante é que a pessoa não vive eternamente, né? Só o nome. Eu sou da academia, eu gosto muito de ter substituído. Eu fui o segundo ocupante da cadeira. O primeiro ocupante foi Américo de Oliveira Costa, que é um macauense, um grande macauense, um grande leitor. Mais do que escritor, um grande leitor. Né? E gosto, mas não. Quando eu fiz o 5º discurso saudando acadêmicos que entravam, eu comuniquei à academia que não fazia mais discurso. Eu lembro que você disse isso, que não faz mais nenhum... Não. Porque aprendi com o Santos, meu padrinho de casamento, uma coisa interessantíssima. Ele disse, Cerejo, discurso nem o orador suporta. Essa é uma máxima sua que eu já ouvi muitas vezes também. Santos Negreiros. Aliás, tem uma história de Santos muito engraçada. Santos, um belo dia de hoje, liga para Santos. Santos, você há mais de um ano que não aparece na academia. A academia não pode abrir mão de você. Santos, um jornalista de maior cultura com quem eu convivi. Foi quase se ordena padre, conhecia filosofia muito, um grande intelectual. Santos, que era meu morado, disse, Diógenes, é o seguinte, eu fui a Paulo Davim, que é o meu cardiologista, e ele me disse uma coisa e eu tenho que cumprir. Isso o que foi que ele lhe disse?
que discurso de acadêmico é péssimo para hipertensão. Então eu não deixei de ir à academia por isso. Mas não é ruim para quem ouve? Você, se for você o autor do discurso, não vai fazer mal, não. Já fiz 5, dei minha cota, já fiz 5. Já cumpriu, né? Já cumpri. E teve algum problema de pressão? Não. Então, tá vendo? Não. Saiu Também eu ileso. descia, tomava logo um uísque, ficava por ali, né? E grandes amigos. Eu apresentei quem? Ivan Maciel, eu apresentei Oswaldo Lamartine, Humberto Hermenegildo, Cassiano Arruda da Câmara. Eu tive sorte, peguei um time bom. Humberto Hermenegildo foi meu... Quando deu 5 bons, eu digo, Cerejo, tá na hora de calar a boca. Humberto Hermenegildo foi meu orientador. Aí tá, mas ficou bom, foi bom. Aquela história, foi bom enquanto durou, né? Você não pode abusar. Mas você Veja bem, participa ainda, né? Às vezes participo. Eu sou antigo em tudo, não é só no estilo, não é só no meu lirismo, não. Eu sou casado com Regiane há 50 anos. Eu tenho 54 anos de jornalismo. Eu já sou avô. Eu sou um modelo vencido, ultrapassado. Cerejo. Só que eu sou um modelo feliz com o meu jeito, caído em desuso. Você já pensou? Eu dizia quando era aquela luta no Dia Natal, eu editor do Dia Natal, o Dia Natal é o maior jornal da cidade, uma tiragem imensa, uma luta grande, uma redação com 50, 60 pessoas, eu liderando aquele povo. E eu dizia às vezes comigo, naquele tempo eu fumava, hoje eu fumo charuto de vez em quando, mas eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia. E eu descia para a cantina, pedia uma Coca-Cola, acendia o cigarro e pensava comigo, um dia eu roubo a tarde do patrão. Eu roubo a tarde do patrão. E um dia eu finalmente consegui roubar. A tarde é minha hoje. A tarde eu é só sua. saio pela manhã. Estou acreditado que a culpa é sua. O mérito ou a culpa? A culpa. A tarde não é para se gastar num aparato desse tecnológico. E a tarde é para fazer o quê? Ficar em casa, lendo, né? Um queijinho, tomando um vinho, né? Não, nem sempre. O vinho, na sexta-feira tem a nossa confraria que eu vou, né? Mas à noite. E eu gosto muito de um uísque à noite. Qual uísque você gosta? Hein? Qual uísque que você gosta? Você vai fazer propaganda aqui? Eu digo, eu gosto de Ouro de Pá. Pode dizer, não tem problema não. Gosto de Ouro de Pá. Cereja. Você sabe que em matéria de uísque, a coisa mais genial e sensual que se conhece na literatura brasileira é a frase de Vinícius de Moraes. Vinícius, quais são as 3 melhores... Paulo Mendes Campos teria perguntado a ele no Antônios, que era o bar que ele frequentava. Vinícius, quais são as 3 melhores coisas do mundo? Vinícius, escolar sensualíssimo, né? Aquela figura disse, Paulinho, é um uísque antes e um cigarro depois. Cereja, meu querido, é uma alegria imensa sempre conversar com você, estar com você. Mas evite. Não evito não, de jeito nenhum, porque eu gosto. Não. Traga os nossos poetas, nossas poetisas. Também, Não é? também, É bom. também. Mas você sabe que eu gosto dessa sua ranzinzice boa. Eu não sou ranzinza, não. Eu tenho um olho de repórter. Eu não posso, a essa altura, com 73 anos, eu não posso tirar o olho de vidro e botar na mesa no criado mudo. Ele vai comigo. Todas as vezes que a gente conversa, você diz isso. Olha, pelo amor de Deus, não me chame de nada que eu sou repórter. Sou repórter. Sou repórter. E um querido, muito obrigada pela sua presença. Lamento não ter mais informações. Também não sou um homem moderno. Por ter gastado sua tarde aqui com a gente, né? Eu não tenho nada de moderno para lhe dizer. Por ter gastado sua tarde. Muito obrigada por ter me ofertado sua tarde. O medo não é de morrer, né? O medo é de viver. É verdade, é verdade. E assim a gente encerra mais esse programa, Letras Potiguares, agradecendo a presença do meu querido, que ele não gosta que eu diga meu querido confrade, sob protestos dele, nosso querido Vicente Cereja, e até o próximo Letras Potiguares.